Estamos de volta com Colhendo Histórias, Formando Memórias. O jornalismo da TVC, desde o início, manteve o compromisso com a verdade no relato dos fatos e com a informação de interesse público, buscando sempre uma maneira inovadora de levar a notícia até você. Conheça agora essa trajetória e os prêmios conquistados. O nosso jornalismo, ele sempre teve como inspiração esse novo, um formato diferente de fazer televisão, para não ficar aquela história de televisão tudo igual, né? A TV Ceará não, ela sempre foi diferente. Então, nós tivemos vários modelos de reportagem durante todo o dia. Nós tínhamos o carro ao vivo que saía pelos bairros, nós tínhamos locais que... nós chegamos a fazer um programa cultural no Dragão do Mar, a gente falava diretamente de lá. O programa era a agenda cultural. Então, aonde tivesse o fato, o repórter estava lá. Ele abria a agenda daquele local. Então, nós sempre trouxemos para a televisão toda a produção jornalística do Ceará, limitadamente em algumas coisas, né, pelo tamanho, mas isso sempre foi uma prioridade. A gente tinha um espaço aberto, que era um programa ao vivo, jornalístico, mas que abordava temas do momento que estavam assim mais quentes no dia, né? Que tinham vários lados da notícia, né? Tinha uma feminista, uma representante do movimento feminista, da Ciane, tinha um representante da Federação dos Agricultores, né? Que era o Amadeu, tinha um representante do conservadorismo, que era mais conservador, assim, um pouco machista, era o um pouco, não muito, né? Era o Ximenes, mas que dava o contraponto, né? E tinha uma pessoa mais liberal de esquerda, que primeiro foi o Oswaldo Barroso, depois o Messias Pontes. E esse programa, ao vivo, tinha participação do telespectador. O telespectador ligava, a gente anotava a pergunta e colocava ao vivo no ar. Então, foi o primeiro programa ao vivo de debate na televisão, né? E abordou temas bem, da época, bem ousados, que seria o racismo. Eu me lembro que na época do Dia da Consciência Negra, foi a primeira vez que se discutiu o racismo e era um representante do movimento de consciência negra, né? E também foi o primeiro a abordar o homossexualismo. Ao vivo, isso há 20 anos, né? 15, 20 anos. Então, eu me lembro que foi no dia que estreou aquele filme Vera, que era um filme sobre homossexualismo. Aí a gente trouxe a atriz principal, Ana Beatriz, para falar sobre esse assunto. Na televisão ao vivo, né? Que era uma coisa bem, para a época, bem diferente. Era uma TV cultura, era uma TV educativa, de ensino à distância, e as pessoas se acostumavam, era uma TV da terra, né? Então, fazer televisão era muito bom, era um desafio, mas muito gostoso. Eu passei aqui por 14 anos em jornais, apresentando jornal, apresentava programas também de entrevistas. Por exemplo, tinha um jornalzinho curto que também tinha entrevista, que era o Alternativas. Tinha o de Corpo Inteiro, que eu pegava celebridades e fazia entrevista de 1 hora. E tínhamos outros programas que eu apresentei e que entrevistava, além do jornalismo. Para competir com as outras emissoras, foi criado também o Espaço 5 à noite, que era apresentado pela Lana Soraya e pelo Marcos Pedreira. No paralelo, o dólar foi vendido a 20 cruzados novos. A diferença entre o oficial e o paralelo ficou em 113 cruzados novos e 3 centavos. E aqui termina o Espaço 5. Uma boa noite e até amanhã. Uma boa noite para você. Com vários comentários, inclusive de esporte também, com o Amando Lima Júnior. E era um jornal bem dinâmico, que dava cotação de dólar, né? Um jornal bem competitivo. Nós tivemos muitos programas que, inclusive, Memória do Ceará. Memória do Ceará. Tem até na própria UFC, por exemplo, outro dia, uma estagiária, né? Chegou aqui, me encontrou e disse: puxa, você é aquela que... Olha, eu vi um programa aqui da TV Ceará, no arquivo da Universidade Federal do Ceará, que você era apresentadora e você estava entrevistando
o Abel, aquele cantor. Aí soprano, né, muito conhecido, ele fez carreira na França e fez a história do Ceará chegar, né, bem longe com o trabalho dele. E ela disse, puxa vida, que coisa linda, nossa, nunca imaginei que eu encontraria. Aí eu digo, puxa, como a gente, às vezes, por falta de um documento como esse, a gente perde nossa história, né? O que era o Gente de Imprensa? Eu tive essa ideia para entrevistar os colegas de imprensa. E a gente ficou um ano aqui com esse quadro dentro do jornal. Eram 15 minutos a entrevista. Eu entrevistei mais de 150 colegas, que terminou, inclusive, num livro. Tem o livro Gente de Imprensa. Depois veio o Revista, que também era um jornal que tinha entrevistas, que eu apresentei. A Lana também apresentou o Revista. Lar Torres de Melo antecipa comemorações do Dia dos Avós. Estes e outros assuntos você confere agora no Revista. A gente tinha um aval de ser uma televisão pública, de poder fazer como a gente achava que deveria ser feito, um jornalismo bonito, um jornalismo limpo, sem ter... Enfim, era uma televisão pública, então a gente tinha que mostrar para o telespectador o que estava acontecendo. E a gente podia mostrar isso sem poder maquiar, mostrando de verdade, né? A gente tinha um jornal na parte da tarde e depois a gente ficou só com o jornal na parte da noite, né? O jornal principal, o jornal da TVC. E aos poucos foram surgindo oportunidades de apresentar o telejornal principal da casa, que era o jornal da TVC da noite, né? E, vez ou outra, eu cobria o apresentador que não vinha ou que tirava umas férias. E hoje eu estou à frente de um telejornal, né? O Jornal da TVC, primeira edição. Olá, bom dia, boa semana. Muita gente tem ido às lojas de atendimento da Enel para solicitar a devolução de valores do ICMS. Um dos principais pilares do jornalismo é o serviço à sociedade, né? A gente está aqui como prestador de serviço. E quando a gente faz o jornalismo dentro de uma emissora pública, que é o caso da TV Ceará, isso se torna mais claro, mais forte. Apesar de hoje nós estarmos vivendo no meio da comunicação por conta de um contexto político muito peculiar, que um desprezo, digamos assim, com a comunicação pública, eu vejo que a gente tem que fortalecer esses vínculos com a sociedade. E o jornalismo é um dos caminhos para isso, para fazer isso. E o que a gente procura fazer aqui na TVC é um jornalismo que vá falar com a comunidade, que vá prestar serviço à comunidade. A gente não está aqui para fazer um jornalismo de governo, a gente está aqui para fazer um jornalismo para a sociedade. Então eu vejo nesse momento, né, nesse contexto político e econômico que o Brasil está vivendo, a importância de se fortalecer ainda mais a comunicação pública, as emissoras públicas. Dentro dessa proposta desse fazer jornalístico para a população do Ceará, a gente faz muitos projetos em parceria com eventos grandes que são realizados aqui no Ceará e que também pedem uma mostra e pedem uma divulgação maior, como foi o caso da nossa Bienal do Livro, que a gente conseguiu fazer uma cobertura de 10 dias dentro da Bienal, conseguimos falar com todos os autores que estiveram aqui, com os autores cearenses, com as pessoas que participaram desse evento tão grande, tão significativo para o nosso estado, para a cultura do nosso estado. Nós já fizemos uma cobertura da Maloca, com transmissões ao vivo para todas as pessoas do estado que podiam acompanhar esse evento e mais ainda, né, ultrapassando as fronteiras do estado, numa divulgação e uma transmissão que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo poderia ver o que a gente estava produzindo aqui, né, em relação à cultura. Fizemos cobertura da Feira da Música, que também é um festival de música aqui, que traz bandas de todo o país e que também valoriza muito a arte cearense, né, os artistas da terra, os cantores, as novas bandas, as pessoas que estão começando. Então, essas coberturas elas são muito importantes e relevantes porque a gente está mostrando o nosso estado
para o cearense, para as pessoas que não têm condições ou oportunidades de ir até o local desse evento, mas que estão sabendo o que está acontecendo e podem participar com uma cobertura assim muito ampla e muito aprofundada. E eu vejo que a gente tem uma função muito importante, a gente tem esse retorno da sociedade, né? As pessoas assistem, as pessoas comentam, as pessoas cobram, né, um jornalismo de qualidade que a TVC tem que oferecer. E é isso que a gente faz. A gente procura, no nosso dia a dia, na confecção das nossas pautas, né, na realização das nossas matérias, sempre levar o melhor para o telespectador cearense. Eu vejo, sim, mesmo com pouco tempo que eu estou aqui, eu vejo esse retorno. O nosso jornalismo, a gente tenta fazer uma análise e um aprofundamento das notícias. Eu não estou mais nessa época de fake news em que a gente vê todo tipo de coisa sendo compartilhada. Quando você tem a credibilidade de uma emissora que tem um compromisso, que tem 45 anos de credibilidade, te falando essa notícia, é diferente, porque você sabe que você pode acreditar naquilo. Então, a gente tem essa força da credibilidade, a força de quem está falando isso, essa análise aprofundada com fontes diversas que a gente tenta colocar todas dentro dessas matérias, e essas matérias são reconhecidas, as nossas reportagens são premiadas, todos os anos a gente recebe prêmios sobre o produto que a gente vem realizando, que a gente realiza com realmente muito empenho, enfrenta dificuldades do dia a dia que qualquer emissora de televisão tem, e a gente consegue chegar num objetivo final reconhecido e valorizado, dentro e fora da emissora. O prêmio que a gente ganhou foi com a Delane Azevedo, que foi um prêmio sobre o Janguruçu, né? O aterro do Janguruçu, e foi muito comemorado na época. Depois disso, agora mais recentemente, passou-se alguns anos, né? Acho que mais de década, mas a gente voltou a ganhar prêmios, né? Já como TVC. A gente ganhou o prêmio da Prefeitura de Fortaleza, né, que a equipe participava a Camila, a Lana, eu e tinham os cinegrafistas, claro, uma equipe bem completa, e a gente ganhou um prêmio sobre o patrimônio histórico de Fortaleza. Foi uma comemoração muito grande, porque eram 3 matérias bem completas, mostrando o patrimônio público, né? Depois disso, a gente ganhou um novo prêmio da Defensoria Pública, né? Com o Ítalo Lima, que era o repórter, né? Eu também participei da edição, a Karine da produção. Então, foi assim, muito legal a gente ver o reconhecimento do trabalho do telejornalismo da TVC. Então, nós não fazíamos um jornalismo qualquer, nós fazíamos um jornalismo também educativo, né? Nós tínhamos, como dizia o Marcondes Rosa, nós tínhamos 3 pilares, né? Que um deles era educação, informação e cultura. Então, nesse viés, a TV Ceará ela se destacou e se destaca ainda hoje por acolher alunos das universidades. Nós mantivemos durante muito tempo convênios, quando permitia a legislação, nós tínhamos durante muito tempo esse convênio com as universidades e trazíamos para cá os estagiários, que a gente chamava. Os estagiários, inclusive, eram remunerados, né, também. A história da televisão no Ceará, todas as pessoas que fazem essa história têm o que contar um pouquinho da TV Ceará. E quando escutar essa minha fala, vai ter uma resposta positiva, né, ao que eu estou falando, ao que está reverberando na nossa história, porque muita gente, eu diria 90% dos profissionais que se formaram até há uns 5 anos atrás, eles passaram por aqui. E a gente consegue chegar num objetivo final reconhecido e valorizado, dentro e fora da emissora. E eu vejo que a gente tem uma função muito importante, a gente tem esse retorno da sociedade. Todo mundo conhece um pouco da TVC, eu acho que todo mundo quer fazer parte dessa história e eu acho que fui escolhida para estar aqui. Mas a TVC me abriu essa oportunidade de descobrir essa paixão. Então, é meu aconchego, é meu afeto, eu amo a TVC. Colhendo histórias, formando memórias, volta já.